Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria Mágica. Eu sou a Sabrina Bracho, um prazer. Estou aqui dessa vez agora em Visoko. Ali no fundo é a Pirâmide do Sol, aqui na Bósnia e Herzegovina, que é um país do leste da Europa. Está escrito ali, eu amo Visoko. País super místico, país do leste. Infelizmente, ainda estava em guerra até os anos de 1992 até 1995. A Bósnia e Herzegovina, capital Sarajevo. E eu estou aqui agora em Visoko. É um lugar bem místico, onde tem pirâmides e tudo. Então, o tema de hoje eu gostaria de compartilhar com você é sobre a pasteurização, alimento sem vida. Eu comecei fazendo minhas buscas também, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente mesmo, porque eu lembro que na caixa de leite vinha escrito pasteurizado, passado pelo processo de pasteurização, e o famoso UHT, Ultra High Temperature, que é um tratamento de alta temperatura. E também homogeneizado. O leite, por exemplo, é pasteurizado, ou seja, o processo de pasteurização é quando eles passam o alimento por altas temperaturas e depois baixa de repente a temperatura, bruscamente, para, dizemos assim, matar as bactérias, os germes presentes no alimento. O problema é que, fazendo esse processo de pasteurização, de repente aumentando muito a temperatura e baixando bruscamente, elimina fibras, proteínas, nutrição, muita nutrição, muitos dos nutrientes e as enzimas do alimento se perdem nesse processo. E o leite, por exemplo, ele passa também pela homogeneização, que é o processo de separação da gordura. Ou seja, por aí o alimento ele passa por um processo de transformação intenso. E o que eu gostaria de compartilhar com você hoje? A pasteurização deixa o alimento sem vida. Além disso, antigamente, por exemplo, os alimentos eram tudo puro, natural, bio, completo, orgânico, inteiro, vivo. O alimento tinha cheio de energia vital, vitalidade, sabor e nutrição. E hoje em dia, o que acontece com a maior parte dos alimentos? Os alimentos estão cheios de antibiótico. Por aí o nome já fala antibio, ou seja, antivida, né? Eles põem muito antibiótico, hormônios, vacinas, e ainda depois alguns alimentos passam pelo processo de pasteurização. Ou seja, a alta temperatura, né, sobe de repente, extremamente alta temperatura, e de repente baixa bruscamente, né? E esse processo, no caso, destrói muitas enzimas, muitos nutrientes dos alimentos, né? Por aí, a gente vê que o alimento ele perde a energia vital e a nutrição. Então, ele perde a energia vital, a nutrição e mesmo também as boas bactérias. Alguns alimentos, né, ele tem boas bactérias presentes que faz parte da flora intestinal. E por esse processo de pasteurização, homogeneização, o alimento perde tudo. Enzima digestiva, algumas vitaminas também se perde. Por isso que geralmente eles adicionam vitaminas artificiais. E isso o corpo não consegue assimilar bem, porque são vitaminas adicionadas depois. Não é a vitamina própria do alimento que já vem integrado nas fibras, na condição das enzimas da fruta, por exemplo, né? É a mesma coisa, uma fruta pura da natureza, né, que você pega da árvore, essa fruta tem energia vital. Ela tem as vitaminas, as proteínas, os nutrientes. Agora, quando você vai fazer um suco industrial da fruta, ele já perde parte das fibras. E a fruta já não é mais fresca, o suco não é fresco. Então ele começa a ficar escuro o líquido, né? E passa pelo processo de pasteurização e tudo. Muita gente não pensa nisso, né? Antigamente, na época dos nossos avós e tudo, né? Quanto mais a gente vai, mais assim, décadas passadas atrás, né? No passado, antigamente os alimentos eram tudo fresco, puro, imediato. E muitos sucos, né? Até água, era tudo embalagem de vidro. Antigamente, né? Os mercados antigamente era tudo em vidro. Plástico praticamente não existia. Então, por aí a gente vê que a alimentação antigamente era diferente.
né? E, no caso, todo esse processo que tira parte de nutrição, fibra do alimento, que faz parte do processo digestivo, que o corpo consiga eliminar, né, os resíduos, né, depois da digestão, perde muita fibra, e isso vai acumulando no intestino. E assim, pouco a pouco, né, as pessoas, os cidadãos, vão, no caso, ficando doentes. E isso, no caso, doente é igual cliente para a indústria farmacêutica, né? E a famosa frase, né? Um cliente curado é um cliente perdido. Né? Uma pessoa curada é um cliente perdido. Então eu mesmo comecei a fazer buscas na internet, né? Sobre esse assunto. Comecei a dar mais importância a alimentos puros, naturais, né? Direto da fonte. Por exemplo, tem uma bebida, acho que é de origem japonesa, que chama kombucha, né? O kombucha tem bactérias ali dentro, benéficas para a saúde. Ele ajuda ele refaz a flora intestinal do organismo, né? O kombucha. E o kombucha, por incrível que pareça, não é pasteurizado. Por quê? Porque para manter as boas bactérias, ali, colônias de bactérias dentro do kombucha, não pode passar pelo processo de pasteurização. Porque senão você destrói as enzimas, né? As bactérias presentes. E eu comecei a ligar uma coisa na outra. Porque antigamente, quando eu tomava antibiótico, por exemplo, né? O médico receita vários antibióticos para poder matar algumas bactérias nocivas. Porém, o antibiótico, pelo termo anti-bio, anti-vida, anti-orgânico, ele mata também bactérias positivas para o nosso sistema digestivo, da nossa flora intestinal. E eu comecei a buscar na internet, me informar que depois de tomar antibióticos, é importante fazer uma cura da flora intestinal, uma reposição da flora intestinal. E muita gente nem imagina sobre isso, não tem essa informação. Então, por aí, né, por todo esse conhecimento, essa informação, eu gostei de fazer esse vídeo hoje aqui com você, compartilhar essa informação. Pasteurização, alimentos sem vida, né? Faça a pesquisa, busca, né, qualidade dos alimentos, a energia vital do alimento puro, não transformado, não industrializado, né? Não sem químicas, além do mais também, não só as químicas, também conservantes, colorantes, todas aquelas químicas com E, que faz muito mal para a saúde também. Então, hoje em dia, um alimento que a gente compra no supermercado, industrializado, né, primeiro que ele quase não tem de nutrição, e segundo que o corpo tem que lidar com muito lixo, vamos dizer assim, né? Muita coisa química, muito resíduo, muitas vitaminas sintéticas adicionadas, e tudo isso o corpo sente. Então, cada vez mais as pessoas hoje em dia comem, mas não está tão nutrida, né? E antigamente era tudo panela de cobre, tudo conservado em vidro, né, em metal, até cozinhado também, os alimentos eram cozinhados ou em panela de pedra, ou de cobre, ou de ferro. Então, automaticamente, a gente recebia o benefício do alimento, o ferro, no caso esquentado, liberava um pouco de ferro no alimento. E isso era bom para a saúde. Hoje em dia são essas panelas de Teflon, né, com uma camada química preta, que libera toxina. Aqui na Europa tem muita informação sobre isso, que é cancerígeno. Né? Alumínio nem se fala então, né? Essas embalagens de alumínio, papel alumínio, que embala alimento e tudo, passa para o alimento também, principalmente quando o alimento está quente, né? Bem quente, passa. E assim as pessoas vão ficando cada vez mais doentes sem saber por quê. Na verdade, a gente está se auto-intoxicando. Estamos se auto-intoxicando sem saber. Cada vez mais pessoas vão ficando doentes, o corpo não consegue mais liberar as toxinas, vai acumulando no organismo, entendeu? Essas químicas e tudo, e as pessoas vão ficando doentes, né? Aí vai para o antibiótico, o antibiótico perturba a flora intestinal, a pessoa começa a ter prisão de ventre sem saber, e aí começam os problemas, entendeu? Então, o assunto de hoje, né, que eu gostaria de conversar com você foi sobre isso. Pasteurização, alimentos sem vida. Né, sejamos mais conscientes, né, do que é alimento puro, natural, inteiro, orgânico, cheio de energia vital, de fibra. Dê prioridade a frutas ao invés de suco industrializado, porque ele não tem fibra praticamente, né? Ou seja, perdeu parte de nutrientes, enzimas digestivas também.
Eu comecei a buscar muito na internet para eu mesmo aprender. Porque essas coisas a gente não aprende na escola, né? Então é isso. Vou terminando por aqui o assunto de hoje. Pasteurização, alimentos sem vida, né? Antes, os alimentos eram tudo puro, natural, bio, completo, inteiro, vivo. Ou seja, hoje em dia, muita coisa refinada. Pelo processo de refinamento, perde-se as fibras e parte de nutrientes. Por isso, algumas farinhas a gente vê enriquecida, ou seja, enriquecida artificialmente. Na verdade, gente, o alimento tinha que ser puro completo. Açúcar mascavo, açúcar de beterraba, que no próprio açúcar ali mesmo inteiro tem fibra, tem nutriente. Agora, sal branco refinado não tem iodo, perde o iodo. E às vezes vão adicionar o iodo artificialmente, né? Então, tudo que é refinado, esbranquiçado, não é bom para a saúde. Porque o alimento já não é puro, não tem o nutriente, entendeu? Então, guarda isso na cabeça. Alimento puro, inteiro, natural, orgânico e sem, né, vacinas. Muita carne recebe vacina, sem antibióticos, né? E também o tipo de armazenamento. Por aí a gente vê. Um grande beijo. Desde aqui, Visoko, na Bósnia-Herzegovina, Pirâmide do Sol. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.